ACS e ACS contra a dengue. O que fazer e como registrar. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Fica comigo, engaja, deixa o seu like e sua curtida e também nos segue lá na nossa conta do Instagram. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte: qual a importância da gente falar para agentes comunitários de saúde e para agentes de endemia? Vamos primeiro aos números. Em todo o Brasil, de acordo com o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos e Serviços em Saúde, que é gerenciado, que é do Ministério da Saúde e é alimentado pelos municípios, nós tínhamos em dezembro 296.118 agentes comunitários de saúde espalhados em todo o Brasil e 101.563 agentes de combate à endemia. Somando esses dois públicos, nós temos um total de quase 400 mil profissionais de saúde, dá 397.681. Isso, né? Esse público articulado com 51 mil equipes de saúde da família, 51.369, equipes de AP 5.708, gerando uma cobertura aproximada de 79% da população, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, lá do E-Gestor. Então, existe uma importância matemática básica. Se a gente for depender somente da estratégia de atendimento, que é o que está sendo muito divulgado hoje, a importância do atendimento, olha a diferença de potencial que eu tenho juntando ACS e ACS. Quase 400 mil profissionais. Se eu for depender somente da estratégia de atendimento para combate à dengue, para gerar acesso, diagnóstico e tratamento, eu vou estar pulando uma parte muito importante, que é a parte da prevenção e da promoção. E aí eu estou queimando a atenção primária, porque eu estou desconstruindo um passo muito importante, que é da atenção primária, que é primeiro você conhecer o território, analisar os riscos, ensinar a prevenir, identificar também os vetores e agir de forma prévia. Muito tem sido falado na mídia, né, sobre a importância de atender pessoas com sinais e sintomas de dengue. Se você ficar só nesse momento, você perdeu uma grande chance de se proteger contra a doença. Outra coisa, está chegando aos poucos ainda a vacina contra a dengue. Em relação ao total da população, é um movimento ainda tímido, é um movimento ainda pequeno. Então, investir nos seus agentes de combate à endemia e investir nos seus ACS como estratégia primeira para o combate à dengue é matematicamente provado. Agora a gente vai de novo, né? Porque eu já falei isso lá no Instagram e vou falar agora. Por que de novo? Quando a gente fala que o que pertence de forma conjunta ao ACS e ao ACE, é porque existem atribuições comuns que estão descritas na Política Nacional de Atenção Básica, a famosa PNAB. A PNAB ela teve 3 versões, e a que cita isso é a PNAB terceira versão, a Portaria 2436 de 21 de setembro de 2017, que depois ela virou Portaria Consolidada, tá? Mas o contexto, toda a redação está lá na Portaria 2436. E olha só, eu retirei, sem fazer alterações de redação, somente aqui de cores, 4 trechos daquilo que pertence conjuntamente, de forma comum, compartilhada, de igual peso, tanto para o ACS quanto para o ACE. Primeiro ponto, realizar diagnóstico demográfico, sociocultural, ambiental, epidemiológico e sanitário. Isso aqui é o básico, tanto do ACS quanto do ACE. Os dois podem gerar cadastros domiciliares, só que os ACS terão outros instrumentais para identificação de possíveis sinais de infestação, mas isso
O conhecimento do território é dos dois, deveria ser dos dois. A gente não deveria falar duas línguas, por mais que muito tempo a gente fale, né? Entre a atenção básica e a vigilância epidemiológica. E isso também é responsabilidade da nossa própria história, na qual, infelizmente, durante muitas décadas, se caminhou de forma paralela, né, sem se tocar o que é a atenção básica e o que é a vigilância epidemiológica. O segundo ponto aqui, desenvolver atividades de promoção, de prevenção a doenças e agravos, em especial aquelas mais prevalentes no território, por exemplo, a dengue, e de vigilância em saúde. É por isso que eu digo que a gente precisa ler. A vigilância epidemiológica está na atenção primária, não é separado. Voltando, por meio de visitas domiciliares regulares de ações educativas e coletivas. Vou parar por aí. Vou dar um salto aqui embaixo, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos junto a outros profissionais de saúde. Se eu desconfio que um usuário está apresentando sinais e sintomas de dengue, eu não vou fechar diagnóstico, eu vou encaminhá-lo para o atendimento na unidade mais próxima. Ainda falando sobre as atividades em comuns ao ACS e ao ACE, nós temos identificar e registrar situações que interfiram no curso de doenças ou que tenham importância epidemiológica. Por exemplo, existe um determinado bairro onde está ocorrendo uma invasão naquela área, ou seja, está tendo uma concentração de pessoas. E esse processo de invasão, ele com certeza apresenta fragilidades estruturais. Então eu tenho um conjunto de pessoas vivendo sem qualidade, morando ali sem qualidade. E por que sem qualidade? Sem água encanada, sem coleta de lixo, sem acesso a esgoto. Eu vou ter um período chuvoso e eu vou ter um conjunto de pessoas também sequer sem coleta de lixo, ou seja, vão chegar as chuvas e eu vou ter maior risco de ter criadouros ali. Se eu tenho possíveis criadouros de Aedes por causa da água parada, eu vou ter maior risco naquele território. Quem tem que olhar isso? Tanto o ACS quanto o ACE. Porque tem maior vivência no território. E como a gente vai lidar com isso? A gente já vai explicar, mas eu vou adiantar. Por meio das visitas periódicas, visitas domiciliares, por meio da rotina do ACS e do ACE, desde que ela seja enriquecida e qualificada. Próximo ponto, orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores e doenças e medida de prevenção individual e coletiva. Por mais que os ACS tenham 4 novas funções não regulares, são funções excepcionais, para quem realizou a formação saúde com a gente, que funções são essas? Aferição de pressão, aferição de glicemia, aferição de temperatura e realização de curativos simples. Não é o conjunto de funções prioritárias do ACS. O que é prioritário do ACS é cadastrar, atualizar o diagnóstico, visitar e, durante as visitas, ter estas ações. Então é só para você não perder o rumo, não perder de vista a importância do ACS para o território, para a proteção e prevenção em relação à dengue. Aqui embaixo, identificar casos suspeitos de doenças e agravos e encaminhar os usuários para a unidade de saúde. A gente não está falando de fechar diagnóstico. E por último, informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de manejo ambiental. Aqui eu já vou dar uma dica. Não é para tornar o agente, tanto de endemias quanto o comunitário de saúde, profissionais de limpeza. É para ensinar medidas de prevenção. Tem uma grande diferença. E eu vou resgatar isso lá no final. E quando a gente fala de combate aos vetores, o que é que nós temos? Tanto na PENAB, né, a gente ainda está na PENAB, nós temos 2 redações, que é informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas, e exclusivo da CE, ações de controle de doenças, utilizando de medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e ações integradas a vetores. Então é muito importante que a gente entenda que existem algumas ações que serão só da CE. E como é que a gente vai planejar essas ações? A primeira coisa é a seguinte:
prepare e atualize seus ACS para as estratégias de prevenção e controle. Segundo, defina metas, tá bom? Defina quais são os dias que eles vão fazer, quais são os turnos, quais são as médias de visitas esperadas, o número de domicílios que serão visitados e durante quanto tempo isso vai ser feito. Por quê? Para não entrar em concorrência desnecessárias com as outras metas. Quando você está inserindo uma nova responsabilidade que já estava prevista, mas quando você coloca isso na rotina, você vai ter que dizer, olha, se você vai ter que fazer visitas para a prevenção à dengue, você vai reduzir durante um determinado tempo o número de visitas para os outros públicos. E aqui já chegando ao final, monitore os resultados é fundamental, além de compartilhar essas informações com a vigilância epidemiológica caso você encontre imóveis com foco. O registro das ações é aqui na ficha de visita domiciliar, que pode ser utilizada tanto pelo ACS quanto pelo ACE e também pode ser utilizada nos aplicativos. Então, é ficha de visita domiciliar, o tipo de visita ela é periódica e só pode ser identificada aqui, olha só, somente utilizando os cartão SUS ou CPF do chefe da família, do responsável familiar, tá bom? Então, cartão SUS ou CPF, data de nascimento e sexo. Então, aqui você já identifica e marca o tipo de visita, visita periódica, aqui, tá bom? No tablet, você já vai encontrar o responsável da família e vai colocar lá a visita domiciliar, tá? Na parte de trás da ficha, você vai procurar esse campo aqui, ó, controle vetorial, que aí vai ter ação educativa, imóvel com foco, ação mecânica e tratamento focal. O manual do ESUS, ele não limita nenhuma dessas ações ao ACS ou ao ACE, mas a gente sabe que o tratamento focal, ele é direcionado ao ACS, ao ACE, porque envolve manejo, né, de produto químico, ok? E ao final você vai clicar aqui em visita realizada, tá? Vamos avançar. O controle vetorial, e é muito importante que a gente fale disso com mais calma, ele perpassa 4 possibilidades de ação. Ação educativa, que é quando você ensina a prevenir e realizar o controle vetorial aquele indivíduo que você está visitando. Olha, tenha cuidado com a sua água parada, o lixo, as caixas d'água têm que ser fechadas, os baldes. É claro que quando a gente está trabalhando com comunidades de periferia, a fragilidade estrutural ela é um fator desafiador. Porque muitas vezes a gente pode ter indivíduos extremamente cuidadosos com a prevenção do Aedes e outros vetores, mas a estrutura do bairro ela é muito frágil. Então eu posso ter buracos com água, falta de encanamento regular, esgoto a céu aberto. Então tudo isso vai gerando riscos porque eu vou ter mais chances de encontrar ali focos, né, de reprodução do vetor. Quando você encontrar uma casa que tenha larvas, você vai marcar esse campinho que você está identificando aquela casa como foco. A ação mecânica é de eliminar, né, mecanicamente aquele foco ali onde você vai ter as larvas. E o tratamento focal é por utilização de larvicida, tá? Então, neste momento, a gente sabe que essa é uma ação dos ACS, agente de combate à endemia, o tratamento focal. Isso aqui é uma dica tanto para o ACS quanto para o ACE, tanto como para o coordenador de atenção básica, coordenador de vigilância, secretários e prefeitos. Não é para vocês transformarem os agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde em garis, em agentes de limpeza, em agentes de serviço, limpeza pública, porque eles não são. Eles são profissionais de saúde. A importância estratégica não é de limpar a casa dos outros, é de identificar focos, fazer uma remoção estratégica, uma eliminação do foco, mas essencialmente uma função estratégica de educação, de prevenção, de sensibilizar a comunidade. Essa é a proposta, tá? Porque em muitas cidades a gente está vendo equívocos na condução desses serviços. Bom, muito obrigado.
Se você chegou até o final, deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe esse vídeo para chegar aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de endemia, coordenadores de endemia, coordenadores de atenção básica, secretários de saúde e prefeitos. A gente precisa ter ações estratégicas respeitando as características e processos de trabalho de cada um dos profissionais. Gostou? A gente se encontra aqui num próximo vídeo e também na nossa conta no Instagram, Jamerson_J. Deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Sempre que a gente lançar, você vai receber essa novidade logo em primeira mão. Até um próximo vídeo.